Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui, na TV Facebook, na TV Orkut, no canal 21 da NET, onde o normal é ser diferente. Normal aqui é ser paranormal. E o nosso tema hoje é bem interessante, porque nós vamos falar com um escritor, entre outras atividades, como terapeuta holístico, de sincronicidades. Ele está lançando novos livros que ele vai falar sobre isso, mas quem fará as honras e a apresentação é a Cris, como vocês já sabem. Com certeza, gente, mas segura aí, porque é um tema polêmico, super atual e vai desmistificar muitas coisas nesse meio. É verdade. É verdade, né, Kátia Gaia? Sim. Mas antes de começar o programa, nós vamos convidar você a ir conosco para o Egito. Olha aqui, para vocês, nosso folder acabou de sair, toda a divulgação do roteiro. São 12 dias maravilhosos no Egito Clássico, com o cruzeiro pelo Nilo, todos os templos. Vocês também conhecerão Alexandria. Na ida, nós teremos uma conexão em Amsterdã com o City Tour. Então, promete. E o grupo é seleto, gente, é pequeno. A Abatur, ela faz questão que o grupo seja extremamente selecionado. Então, tem já muitas pessoas conosco. Mas reserve lá, dá para você ligar ainda, dá para você ter ações. Porque nós vamos fechar este pacote até o final de agosto, embora partiremos em novembro, dia 18 de novembro, né, Cris? É verdade. Então anota aí o telefone da Abatur, que é 011 3258 1100. E para você ter acesso ao nosso roteiro, você pode pedir estar no Facebook ou através do site da própria Abatur, que é o www.abatur.com.br. Lembrando que Abatur são 2 B's de bola e a Tour em inglês. É isso aí, gente. E a gente conta com vocês, hein? Conhecer Alexandria, vamos passar por Amsterdã, fazer umas compras por lá. Vai ser muito gostoso, porque é uma viagem de autoconhecimento e de muita experimentação. Não é verdade, Kátia Gaia? Eu prometo, já estou desenvolvendo as vivências em cada templo. Então, nós faremos as vivências holísticas em cada um dos locais. A Cris com a parte metafísica, falando também desses locais dentro de um conceito diferenciado da história. E nós teremos o guia que fala em português, normal, sem problema algum. Então, vocês que têm essa crise, não tenho a língua nativa, não tem problema. O nosso guia que nos acompanhará, ele fala português. Então, sem problemas. E tudo incluso no pacote, gente. Mas você vai ter que levar um dinheirinho lá para bebida, somente é o que não está incluso. E outra coisa, as comprinhas. Porque em todos os lugares, né? Tem lugares para comprar. Lodinha, muito gostoso, né, a Cris é ótima. Aliás, vocês podem ficar com ela com essa parte, porque ela fez tantas negociações positivas. E eu gastei muito lá no mercado do Canhão Khalili, que é imperdível a tarde tudo que nós fazemos. Muito gostoso, o povo egípcio é um povo amoroso, caloroso. Eles recebem o turista de braços abertos. Aliás, eles parecem muito com nós brasileiros, né, Kátia? É verdade. E o Vanderlei, que é o representante que está cuidando da nossa viagem, ele estará aqui no nosso programa para trazer algumas imagens, para vocês conhecerem um pouco. Nós também vamos colocar algumas imagens da nossa viagem, né, Cris? Com certeza. E toda a viagem será filmada e passada aqui no nosso programa para vocês verem a riqueza cultural que há no Egito. É verdade, imperdível. Então vamos conosco, dia 18/11, marque aí na sua agenda, suas férias, e vamos conosco, porque imperdível. Eu queria mandar um abraço para o planeta Terra, especificamente a Alemanha, que tem entrado em contato comigo, vários e-mails da Alemanha, dizendo que acompanham o programa Enigmas, e também o nosso blog no Japão, né? O Sanai, que montou o blog, que tem os nossos fãs do Japão. Obrigado, um beijo para vocês todos, gratidão pelo carinho, pelo respeito que vocês têm conosco. E é uma honra trazer conhecimento, ajudar a esclarecer cada assunto nesse programa.
O momento de agradecimento também vai para todos os ufólogos que entraram em contato e não conheciam o programa Enigmas e conheceram através da nossa entrevista com o Eric von Däniken. Então, para nós é um prazer, pessoas da Itália, né, ufólogos da Itália, do Texas, Estados Unidos e outras regiões do Canadá. Então, muito obrigada pela recepção calorosa e por estar divulgando nossos vídeos e acompanhando e indicando alguns trabalhos e vídeos para que nós possamos passar para vocês, que é algo que nós vamos trazer de novo para o programa. E fica um convite quando vocês estiverem no Brasil, vai ser um prazer enorme recebê-los aqui, né? É verdade. Inclusive, Kátia Gaia, vamos comunicar ao pessoal que nós estamos também na TV Mundi de terça e quinta-feira. E também estamos bombando lá com mais de 4 milhões de acessos, né, Kátia? É verdade. Então, assim... E tem esses 2 programas e a grade flutuante, né, Cris? Os nossos programas passam em vários horários nos outros dias. É verdade. E aqui no Enigmas, a gente vai derrubando todos os tabus, atravessando as fronteiras e derrubando as barreiras. Porque aqui o mundo, Kátia, não é dos espertos. É dos despertos. Então, desperte sua consciência, desperte para a verdadeira realidade. Cris, eu vou fazer o quê? O nosso trabalho de sempre, vocês sabem que o nosso patrocinador, né, nós vestimos Casa Shiva, Betô, a família da Casa Shiva, nós estamos com um sorteio, uma promoção, na verdade, para que você se inscreva através do Facebook do programa Enigmas. Você vai acessar o site da Casa Shiva, que é o www.casashiva.com.br. Você vai ver um produto que te interessa e colocar o código no nosso perfil, lá do programa Enigmas. E você será sorteado no próximo mês, porque é o mês dos namorados. Então, será ou uma bata indiana feminina ou uma bata indiana masculina para o ganhador. Né? Ou homem ou mulher. Tá bem? Então, acompanhe, mas eu espero que vocês postem lá o código do produto. Não é o produto que você vai ganhar. Na verdade, você está participando para ganhar uma bata. Ok? Mas é para saber que você entrou lá. É isso aí, gente. Agora vamos à mensagem, que nós estamos aqui com o escritor, e esse assunto é maravilhoso porque esclarece e derruba mais um tabu, né? E essa é a função do programa, derrubar as diferenças, quebrar os sectarismos, porque aqui no Enigmas é assim, Kátia, quem reflete... brilha. É isso aí. Então vamos à mensagem. E antes eu quero te trazer um beijo e um abraço da Nani Venâncio, que ontem eu estive com ela. Ó, Nani, um beijo para você aí, o pessoal da Rede Brasil, o pessoal do SBT também, um grande beijo a todos que apoiam o programa Enigmas, gratidão. É verdade. E amanhã tem a reprise do especial Cigano, lá pela Rede Brasil de televisão, que nós fizemos um trabalho lindíssimo lá, muita alegria. Então eu espero você assistir amanhã das 16 às 17h30, lá pela Rede Brasil de televisão. Vale a pena, o programa está belíssimo e sobre comandos de Kátia Gaia. Nada, na verdade com Nani eu fiz companhia. Foi maravilhoso. Foi a Kátia Gaia que montou o programa todo, a gente sabe disso, né? Foi com muito carinho aí com os parceiros ciganos. A mensagem de hoje ela é bem legal. E eu lendo, eu sinto que vocês vão interagir conosco depois sobre isso. Alinhe sua mente com seu coração. Norteie suas ações, para que possas exercer a pulsação deste novo tempo que está sendo instalado. É grande a luz que te espera e deves ir ao seu encontro despojado de temores. A meta pelo qual deves servir serve a todos. Fostes convocados a atuar em um nível de existência mais elevado e ser desperto para uma realidade mais profunda. Vencendo-se a ti mesmo, venceu o teu maior inimigo. Pois ricos agora são aqueles que não querem possuir. Decida-se. A luz nunca escondeu-se dos homens, foram eles que a negaram. Arauto de um novo tempo, sereis agora emissários da luz, a construir uma nova civilização em teu meio. És convocado a derrubar barreiras, atravessar fronteiras e integrar-se ao universo. Pois com laços da eternidade, uma nova era de luz será instalada no mundo dos homens. Isso é uma mensagem do Kron. E agora vamos apresentar Tony Gandra, né?
que além de amigo querido, acompanho o trabalho dele há mais de 15 anos, e ele vem falar de Akron, gays e lésbicas no além. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Gratidão minha pela querida. Quanto presença, tempo? que honra, 15 anos, né? né? Se passaram. Uma e a gente honra, tá né? aqui. Porque o Tony já faz parte dessa trajetória há muito tempo. Eu não conseguia localizá-lo, mas o universo coloca tudo a nosso favor, né? No momento certo, quando a gente realmente é convocado para fazer alguma coisa que desperte na maioria a calma, a serenidade e a alegria, coisa que falta muito hoje em dia, né? Com certeza. A gente, na verdade. realidade, está aqui presente para, de certa forma, sermos os arautos de um novo tempo, de nova consciência. Com certeza. Eu gostaria que a nossa produção tirasse um close aqui dos livros. O Ganda tem vários livros, gente. Ele vai fazer, em cada programa, uma pauta falando de cada um deles, porque o assunto é muito interessante. É Esse aqui vastíssimo. é vastíssimo. Esse aqui, vamos tirar um foco, foi a primeira edição, né, Ganda? Foi Fala a um primeira pouco dele. edição com a capa que eu desenhei, que me apareceu conforme eu via em uma imagem astral, né? E eu desenhei a capa, desenhei o livro todo, na realidade. Foi lançado em 1998 e foi, assim, completamente debatido por todas as religiões judaico-cristãs e islâmicas. Maravilhoso o livro, eu li. Gente, vale a pena ler, é muito lindo. E ele fala de uma conexão extraterrestre, de consciências extraterrestres, que está envolvida com a Akron. Essa aqui é a nova edição, né, Gandra? Essa é a nova edição, saída em e-book agora pela Blurb, e vai sair também pela Apple. E também tem a Blurb está lançando, e vocês podem também adquiri-lo em papel. Entrar em contato com www.blurb.com. Olha, agora nós vamos falar de Akron, porque tem outros livros aqui que eu vou falar um pouquinho mais tarde, que cada um vai ser uma pauta diferente. Então, mas eu vou mostrar cada um deles para vocês, porque vocês estão todos curiosos aí, né? Na verdade, são 7 São obras. 7 obras. E né? nós esquecemos, na verdade, eu quero que ele fale depois de um trabalho que ele faz, que é a profissão também, né? Claro. E ele vai falar sobre um livro que ele vai lançar também. Mas vamos falar de Akron Claro, agora, vamos lá. gente. Akron é um local lindo. Quem se projeta consciencialmente consegue ir até Akron. Eu já tive essa experiência, ele sabe disso, porque eu já comentei com ele. Gandra, conta como nasceu Akron. Como foi essa conexão com esses seres? É uma canalização esse livro? É uma canalização muito interessante, é uma telepatia direta, porque a sensação que eu tinha quando esses seres se comunicavam comigo e que eu me comunicava com eles era que uma divisão, o hemisfério direito cerebral era o ser se comunicando, o hemisfério esquerdo cerebral era eu. Estava completamente lúcido, acordado, só que não podia ter ninguém perto de mim, nem pensar em mim, porque cortava o link. Olha que Então, interessante. é muito interessante a sensação de você ter em você mesmo, você e um outro ser se comunicando com a sua permissão, é lógico, e sua consciência, Sem dúvida. através do hemisfério direito cerebral. E, na realidade, eu começo com aquilo que seria o meu mentor no plano astral. Hoje a gente pode ver o link que me liga do plano físico a esse plano astral, que chama-se Telônios. A última vez eu estive com ele foi na antiga Roma, ele não mais reencarnou, eu estou aqui reencarnado. E a primeira vez que eu tive contato com Telônios, eu estava dormindo na década, no começo no final dos anos 80, eu estava dormindo, saí do corpo físico e me via numa posição, naquela época, para mim, desconhecida. Eu estava na posição de yoga de folha dobrada, no além, Olha, que deitado sobre meus joelhos, com a cabeça no chão, os braços para trás, sabendo que alguma coisa muito interessante iria acontecer naquele momento. E eu vi que do planeta da Terra, eu estava flutuando, surgiu uma espécie de asas que atravessou o meu corpo naquele estado de folha dobrada e, subindo através de mim, se transformou como se fosse um altar onde tinha um cálice com água e uma flor de lótus dentro desse cálice. Lindo, hein? Imediatamente desapareceu esse altar com esse cálice com a flor de lótus na água, a asa voltou a aparecer, foi subindo e se transformou numa luz. E essa luz jorrava em cima de mim, muitas luzes coloridas. E eu sentia assim uma emoção muito grande, eu não queria voltar ao meu corpo físico na cama, eu queria ir com essa luz. Eu pedia, por favor, me leve com você, que eu não quero voltar ao corpo físico. E foi muito interessante a experiência, pela primeira vez eu tinha tido a experiência que eu fui acordando como se braços estivessem me puxando para sentar na cama. Olha que E aí, depois de alguns anos, quando eu tive contato com Akron, aliás, o primeiro nome que me veio em mente foi Akron, que deveria ser escrito Ashron, porque é A de negação,
não, e Cron, do deus Cronos, da Grécia, o deus do Correto. tempo, mas eu escrevi com K para a gente não ler Ashron, que eu achei fica muito feio Ashron, né? Então eu muito escrevi estranho, né? Acron. E quando eu comecei a escrever Acron, logicamente também em estado de consciência alterada, esse livro eu não digitei, eu escrevi, eu manuscrevi, foi uma telepatia direta. Me veio assim toda a sensação de fato de Telone de novo, foi uma coisa muito emocionante. E eu entrei em contato com esse estado de consciência cósmica, ou essa cidade do astral, como os espíritas normalmente chamam, que é um lugar onde vão e se encontram, por afinidade seletiva, homossexuais, tanto gays quanto lésbicas, após a morte. Olha que interessante, né? Bom, eu acho que tem uma questão mesmo assim de sincronicidade nesse assunto, porque hoje, nesse momento, nós estamos, a humanidade está dando um grande salto à questão do casamento homossexual, na questão de conseguir, né, Kátia? É verdade. Regularizar essa parte, porque, afinal de contas, por que não? Não somente o casamento, como a adoção de Verdade. crianças, também na questão de troca de sexos, as cirurgias. Então, são temas que vocês todos os dias ouvem. E também é importante a gente falar sobre o preconceito que ainda existe e que deveria não ter, não é mesmo? Mas eu acho que esse livro ele vem trazer um aspecto Luz. espiritual para que quebre essa barreira mesmo. Exatamente. E olha, foi escrito em 1999, né, Gandra? 98. 98. Em 99 o Gandra participou de um congresso do Grupo Cron em São Bernardo, que estava lotado também, né, Gandra? Verdade. E uma honra ter ele aqui. Gandra, me explica como que é a Cron em detalhes para o nosso internauta. É interessante que as cidades do astral, ou as chamadas cidades do astral, assim como o Nosso Lar, eu tenho um livro também sobre o Nosso Lar, como é hoje, está lá. Essas cidades são cidades momentâneas, onde os espíritos desencarnados, ou as almas, ou os corpos astrais passam, para ou retornarem em um processo reencarnatório, ou seguirem em outras esferas de consciência a sua eterna evolução do átomo, a galáxia e além. Na realidade, a Cron é um estado de consciência de quinta dimensão, está sob a proteção, eu diria assim, a vibração arcangélica da estrela Arcturus, que está ao norte do nosso planeta, junto com uma triangularidade, que forma uma triangularidade com Sirius, a estrela maior de Sirius, e a estrela de Canopus, que está no sul do hemisfério terrestre. Essa triangularidade, quando começou, me apresentaram-se essas estrelas, e eu diria assim, essas forças psíquicas estelares que, de certa forma, sustentam a Cron. Na realidade, nessa vibração arcangélica, eu diria, não está só sob um domínio cristão, mas o domínio, porque o cristianismo, assim, quanto qualquer ismo ou qualquer crença da humanidade, de certa forma, eu diria, limita o ser num determinado ponto de consciência. Totalmente. Com certeza, Nós totalmente. devemos sair de todos os ismos, de todas as chamadas religiões, para entrarmos em um estado de espiritualidade pura, plena e livre, que nós Com certeza. pertencemos. A partir Com daí, certeza. nós começamos a descobrir novos universos interiores e exteriores a nós, do qual nós fazemos parte. Eu, como holista que sou, eu me vejo assim, parte da totalidade, fazendo parte de você, da Com Kátia, certeza, com de todas as pessoas que estão aqui, dessa mesa, de toda a inteligência humana. E nós estamos aqui nesse processo para chegarmos, de fato, a percebermos a unicidade e que toda a responsabilidade sobre o planeta, eu diria assim, até sobre as estrelas, sobre o cosmos, está nas nossas mãos, nesse corpo que nós usamos aqui agora. Expresse-se como expressar. Isso é maravilhoso. Com certeza, Gandra. Eu E- tenho Com uma certeza. pergunta, assim, que me aguçou um pouco a curiosidade. Nós falamos muito de colônias. Eu gostaria que você falasse sobre esta colônia, alguma particularidade. A Cron, na realidade, como eu falei para vocês, ela é especificamente homossexual. Por que ela é especificamente? Aliás, quando eu escrevi o livro, uma amiga minha lésbica, ela perguntou, puxa, mas existe gueto também lá? E eu perguntei a Telônios internamente por que existiria uma colônia especificamente homossexual no além. A resposta foi a seguinte: nós, no corpo físico, nós temos a camuflagem do corpo físico. Embora nós vivamos muitas personalidades, no meio de muita gente que absolutamente não aceita certas coisas por preconceito, a gente pode camuflar e vivemos muito bem camuflando. Fora do corpo físico, o sentimento é um grito.
Não existe a camuflagem Verdade. física. Então, vocês imaginem, eu estive não só em Acron, mas numa cidade astral evangélica, que fica perto de Itanhaém. Só evangélicos, atraindo-se por afinidade seletiva. Com Assim certeza, como estive em isso. Nosso Lar, assim como estive em La Fraternité, na França, assim como estive em Golden Gate, na Inglaterra, são fraternidades cósmicas que seres humanos específicos, dependendo de determinado grau de evolução, se atraem e convivem. Porque não pode, vocês imaginem, no fora do corpo físico, se a gente não se aceitar. Seria ser uma guerra muito maior do que a guerra existente no planeta dúvida, em sem nível dúvida. físico. Então, a sabedoria cósmica atrai os os seus iguais, aqueles que se aceitam e se amam, para a realidade e a ação do amor continuar eternamente em todo o cosmos. Isso é maravilhoso. Que maravilha, né? Perfeito. Eu tenho uma pergunta para o Gandra, porque eu já li a Cron, então, para mim fazer essa entrevista com ele é uma honra enorme. Gandra, a Cron, existem seres extraterrestres, né, que Sim, comandam lá, né? existe, como existe aqui na Terra também, encarnados Sim, agora. Né? encarnados. Em todos os lugares existem seres terrestres e extraterrestres, e na Terra também intraterrenos. Mas é uma coisa que não deve nos deixar absolutamente confusos, porque a vida existe em todo canto e recanto do universo. Uma pergunta que não quer calar para o nosso internauta que manda aí, né? Por que as pessoas vêm e entram na condição homossexual, que até pouco tempo era uma condição assim extremamente segregada, cheia de preconceito ainda? Qual é o aprendizado dessa questão homossexual? É muito interessante essa pergunta, é muito inteligente e muito esclarecedora, porque nós vivemos só aqui nesse plano físico terreno, a gente vive inúmeras vidas em condições masculinas ou femininas. Isso Sem é de dúvida. praxe dentro do meio espírita e espiritualista do mundo inteiro. Sim. Você pode reencarnar como mulher ou como homem. E, na realidade, isso faz com que essa bipolaridade da matéria, que não é jamais no espírito luz, e que continua até de certa forma em determinado plano do astral, faça com que você tenha experiências, eu diria, de físico passivas ou ativas, no sentido de polaridades. Aí você vai exercitar o seu lado mãe e o seu lado pai, o seu lado mulher e o seu lado homem, seu lado, enfim, as duas polaridades, até que chegue no processo de fusão. Na realidade, é muito interessante e em nível de DNA, foi descoberto um traço do DNA que denota homossexualidade, tanto no homem quanto na mulher. Não é uma doença, como foi até os anos 80 no mundo todo, e agora, infelizmente, esses religiosos medievais querem falar que o homossexualismo é doença. Não é, isso existe também no absurdo, meio né? animal. Absurdo total. Eu diria que a homossexualidade hoje no planeta, gente, é uma condição planetária para, de certa forma, a gente não estourar o planeta com uma superpopulação. Porque eu conheço muitos gays e lésbicas, muitos companheiros de jornada, que adotam e, de certa forma, substituem pais e mães, embora estejam heterossexuais, que geraram seus filhos. E, então, é uma condição, eu diria, a caminho, como eu falo em Acron, quando eu tive contato com um andrógeno divino chamado Baglan. Eu falo que seria um caminho da fusão, porque, na realidade, nós estamos bipolares. Isso não importa. E falando sobre a homossexualidade também da antiga Grécia, alguns sábios gregos, eles usavam a homossexualidade, ou os meninos que eles usavam para transar com eles, por prazer. Infelizmente, nós não nos damos prazer. Todas as religiões judaico-cristãs islâmicas, e as outras também, orientais, elas proíbem o prazer como se fosse um pecado. O que é pecado? Pecado é se matar uns aos outros, é você não prestar atenção no outro, é você passar fome, é você, de certa forma, ter essa fortuna nas mãos de poucos enquanto a maioria está passando fome. Isso é pecado. Verdade. Na realidade, eu diria assim, o prazer sexual é uma coisa maravilhosa. Depois de um orgasmo, você pode ter um êxtase espiritual. E as pessoas não sabem disso. Falam tudo isso como tabu. Não é. Não é. Com certeza Na realidade, que não é. eu diria, a homossexualidade quanto a heterossexualidade, ela deve prestar mais atenção naquilo que é prazer. E nós estamos no físico, e na realidade eu diria, o físico, nesse momento, é muito mais importante do que o espírito, porque se não fosse o físico, o espírito não precisaria encarnar para aprender, e o espírito Estamos aqui, encarna né? para aprender. Verdade. Nós não precisamos fazer perguntas ao espírito, nós devemos dar respostas ao espírito. É verdade. Perfeito. Olha, é interessante o que o Gandra fala, porque é o seguinte, gente, as religiões dizem o seguinte, você tem que ser bom para morrer. E o que ele está dizendo é o que eu falo sempre, a gente tem que ser bom para viver. Estar feliz aqui na Terra é a grande missão do ser humano. Então,
por que tanto tabu, né, Kátia Gaia? E quando ele diz esconder ou ser pecado prazer, eles não deixam de fazer, eles fazem escondidos e de com uma certeza. forma muito velada. Então vamos deixar claro, né? Ninguém deixa de fazer. Apenas não se Lógico, expõe. o prazer sexual, o orgasmo que se tem de um prazer sexual ou de uma masturbação sozinha é maravilhoso. Ele movimenta uma energia que, na realidade, pode, entre aspas, salvar muita doença, salvar muita coisa ruim que acontece no certeza. mundo. É E verdade. mesmo assim, né, os que são tão velados assim, os religiosos, pseudos religiosos, a gente está vendo as explosões aí Cometem pela pedofilia, pela gente. pedofilia. Então, sabe, vamos cair na real, né? Que eu acho que não é fazer apologia a nada, mas, gente, vamos cair na real. Está na hora da gente quebrar essas Despertar barreiras, né? consciente, Com certeza. com certeza. Gandra, me conta um pouco dos seres que você teve esse contato, como que eles são fisicamente. Na realidade, esses seres que eu tive contato, os seres humanos desencarnados, realmente se apresentavam como seres humanos, como eu, você, com a matéria um pouco mais sutil. Agora, esses outros seres de outros espaços, provenientes do infinito espaço estelar, que estão interessados hoje na Terra, existem muitos deles, não Com só certeza. de provenientes de um lugar onde, mas de diversos lugares, porque a Terra hoje nós estamos exercitando uma coisa que explodiu todos os planetas em que até hoje isso foi experimentado. 100% emoção. Nunca houve 100% emoção em nenhum planeta habitado no Sidério. Quando tentaram fazer a experiência, o planeta explodiu ou acabaram com o planeta. E nós já superamos essa fase de acabarmos com o nosso planeta, com a nossa maravilhosa Gaia, esse universo de infinito, de tanto tipo de vida existente, vida mineral, vegetal, animal, humana e supra-humana. Então, nós já passamos essa fase. Então, esses seres, eu percebia que não são terrestres, eles tinham uma luz diferente. Eles estavam interessadíssimos no como nós agimos emocionalmente, porque, de certa forma, muitos deles nunca tinham tido experiências emocionais. Tinham tido experiências mentais, mesmo até físicas, mas não emocionais. E a emoção, gente, é o nosso território desconhecido, é o território que nós estamos desbravando nesse planeta. Isso é maravilhoso. Concordo Verdade, plenamente. É o planeta Terra, o planeta das emoções, o planeta do coração. E Você tem eu pergunta? tenho uma pergunta aqui. Eu faço na sequência, Então, Cris. legal. Então, vamos Tem lá. gente interagindo aqui, então eu tenho minhas, tenho as do pessoal também. Gandra, todo homossexual que desencarna, que vai para Kron, Eu diria que normalmente sim, e que também existem outros espaços no plano astral planetário para receber especificamente determinado tipo de seres desencarnados no planeta. Quer dizer, na realidade, nós não estamos sozinhos. Nesse livro eu falo pela primeira vez, e depois continuo em outros, sobre os nossos grupos cósmicos de consciência. A gente sempre tem irmãos muito queridos, assim como temos também, de certa forma, desafetos no além, com que certeza. estão para ajudar, estão para simplificar a coisa, não complicar. Isso que Então é legal, existem diversos lugares do planeta para receber homossexuais, como existem lugares para receber heterossexuais, como existem lugares para receber drogados, enfim, de qualquer maneira, eu cito em Akron, falo inclusive sobre alguns homossexuais drogados que morreram, contando suas experiências antes, durante e depois da passagem. Isso é muito maravilhoso porque nós não vemos preconceito, nós vemos amor e acolhimento. Perfeito. Olha que lindo, né? Isso Tem é tudo, né? uma pergunta casadinha aqui de um teleinternauta que ele pergunta: seus livros são canalizados? Sim, a maior parte sim. Aliás, eu acho que todo mundo canaliza. Se nós os colocamos à disposição da totalidade ou à disposição do cosmos, nós fazemos, logicamente, a responsabilidade é nossa, nós que estamos escrevendo. E se existe algum contato extraterrestre ou de uma outra esfera astral, que é com a nossa permissão que existe. Eu jamais me permiti ser inconsciente. Sempre, Maravilha, jamais. né? Eu acho sempre com consciência. E nós vivemos diversas realidades aqui agora. E nós Com não sabemos que nós certeza. vivemos diversas realidades aqui agora. E nós estamos no meio de universos paralelos. Se eu faço isso daqui, eu posso estar abrangendo os 10, 15 universos paralelos aqui agora. É uma realidade atual sincrônica que está acontecendo em diversos lugares ao mesmo tempo. E se eu me coloco conscientemente à disposição do outro com amor, isso se expande e se fortalece. É Olha verdade. que maravilha, né? E a questão evolutiva dentro da colônia, dentro dessa consciência, né? Como você diz, dentro dessa fraternidade cósmica, acontece como as demais colônias. Sim, logicamente não existe hoje em dia, eu diria, a não ser
nas pessoas fanáticas religiosas. Aí você fecha completamente a possibilidade de alguma coisa fora daquele dogma, daquele padrão ou daquele conceito acontecer. Primeiro, porque você se sente proibida, e segundo, porque você não quer acreditar. Aí você fecha. A CROM é um plano de consciência aberto a realidades cósmicas, não só de cristãs, mas também não cristãs. Até eu encontrei islâmicos lá, que morriam de medo de abrir os olhos, de acordar, porque no Islã, em algumas seitas mais fanáticas, eles matam homossexuais, assassinam. É verdade. Então, Então Inclusive, ele não queria acordar, não queria abrir o olho, de medo que estivesse sendo assassinado ou sob controle. Não estava? E é verdade, até quando nós estivemos no Egito, nós ficamos sabendo que no Irã, em praça pública, vários homossexuais estavam sendo enforcados, vários jovens homossexuais. Gente, é um absurdo, em pleno século XXI isso está acontecendo ainda, né? Exato. Infelizmente é uma mente retrógrada que faz isso, né, Kátia? E voltando a falar sobre Sim. canalização, se ele perguntou se eu canalizo, Sim. eu diria que nós canalizamos 24 horas por dia quando você desperta, porque existe alguma coisa que eu chamo de transidentificação. A gente transidentifica lugares, pessoas, e normalmente não sabe disso, porque muitas vezes nós sentimos dores que não são nossas, alegrias que não são nossas, situações que não são nossas. Por quê? Porque pela nossa capacidade, pela nossa abertura amorosa, a gente acaba captando um monte de coisa, de lugares, de ambientes, que a gente pode se sentir bem ou mal. Aí está nas nossas mãos liberar com amor e com alegria. Os livros, eles são, então, praticamente, você entra num estado de projeção e viagem astral, porque você diz Mas que de muitas forma vezes lúcida, né, Kátia? você foi, né? É de uma forma lúcida. Por exemplo, o último capítulo desse Acron, que está sendo lançado agora pela Blurb e pela Apple, o último capítulo, eu tirei um capítulo que me foi pedido para tirar, chamado O Suicídio de Paulo, e veio o Suicídio de Homossexuais. E eu canalizei muito tranquilamente a Telônios de Acron, e é muito interessante porque eu percebo, e fica uma coisa muito clara, só que quando eu vou ler, eu me surpreendo, porque eu não me lembro de ter escrito aquilo realmente, conscientemente. Existe uma interação energética amorosa, amigável, muito, muito clara, que, de certa forma, eu sou ele e ele sou eu naquele momento. Perfeito. Uma pergunta aí, alguns centros espíritas que quiserem fazer esse lançamento do seu livro, você aceitaria participar? Lógico, porque, gente, na realidade, eu me reportando aos espíritas, eu peço para que aqueles espíritas que vão contra a homossexualidade, homossexualismo, lesbianismo, essas coisas todas, que eles leiam um livro que foi lançado, acho que, se não me engano, em 1978, chama-se Vida e Sexo, de Chico Xavier, do irmão Chico Xavier, e falado sobre Emmanuel. Fala que, na realidade, ou o espiritismo ou a reencarnação diria, a maior explicação para a homossexualidade. Maravilhoso, Sim. né? À luz da ciência hoje, a ciência já comprovando que é um gene, né? A homossexualidade é um gene, não é uma doença, como alguns querem colocar aí, né? E criam essa polêmica toda porque as pessoas que fazem isso, dizendo que vão curar o homossexual, na realidade é uma projeção. E nesses locais, a questão é dinheiro, né, Kátia? É verdade. Esses locais, o cifrão reina e a consciência rasteja, gente. Então a gente tem que começar a perceber o que é real, né? Eu estou curiosa, porque o pessoal, quando eu mostrei sobre revisitando o nosso lar, as pessoas já Vamos tirar um close perguntaram. aqui. Por favor, Mauro. Queria que você falasse um pouquinho, Gandra. Esse livro, de fato, foi psicodigitado. Eu psicodigitei no ano de 2000 e 2001. E, muito curiosamente, ele foi para o prelo no dia em que Chico Xavier faleceu. E as pessoas antigas que pararam no nosso lar, como era, desde 1939, quando começou a ser canalizado por Chico Xavier, até 44, quando o primeiro livro, Nosso Lar, foi impresso e público, elas se pararam no passado. Gente, no universo físico, que a matéria é tremendamente lenta, a gente se transforma e muda cada vez mais rapidamente. Vocês imaginem no universo astral, onde a matéria é sutil. A mudança é radical. E, infelizmente, a gente percebe que hoje, no mundo espírita, simplesmente a gente procura para saber de pessoas que já faleceram, a gente procura para saber de alguma resolução das nossas vidas, de pessoas... E como se isso fosse sempre a mesma coisa, não é? Muda.
Nós logo vamos estar, de certa forma, conversando com os espíritos através de televisão, através de trocando, de certa forma, e-mails, fotografias. Isso é uma coisa comum em todo o universo inteligente. Bem, eu tenho 20 perguntas, mais ou menos, aqui Olha só. sobre seus livros. Podemos fazer assim, À rapidinhas? vontade, com Eu carinho. estava lendo algumas aqui. Rapidinho. É difícil lançar um livro aqui no Brasil? Olha, se Do você tema, né? se você tem um bom livro e se você paga, você lança o que você quiser. Tudo no mundo inteiro depende de grana, de dinheiro. Agora, não é difícil lançar um livro no Brasil. Se você é um bom escritor, se você tem alguma coisa muito interessante, vá atrás. E, na realidade, eu poderia depois falar sobre o meu editor, que é uma pessoa que lança livros e agora, e cada vez mais eu acredito que os e-books vão até substituir, vão baratear certeza. muito mais. Vocês imaginem, esse livro meu na internet está custando $9,90, que é, E é barato. praticamente R$20. É barato demais, né? E em papel você chega a pagar 31 dólares, né, o Henrique? Mas mesmo assim é barato porque a capa dura, o papel é É maravilhoso. verdade. Então, Lindo, lindo. Eu diria, eu posso depois, com a permissão, passar até o e-mail do editor, porque é muito interessante, não é difícil, vai depender de você, do que você tem para mostrar para o público. Daqui a pouco Ok. ele passa aí, gente. O Aguenta aí. custo você já respondeu, porque foi uma das perguntas aqui. Aqui a pessoa pergunta de uma forma bem pessoal, de Maresias, a Helena, como você descobriu esse seu talento? Gente, uma coisa que eu nunca comentei em público, quando eu nasci, mamãe teve 17 ataques de eclâmpsia, e quando eles tiraram a criança do ventre, que era eu, esse corpo aqui, eles viram aquele pretinho que não tinha vida nenhuma e nem respirava, como colocaram do lado, falaram, a criança já morreu, vamos ver se salvamos a mãe. Eu acho que eu sou um entrante, porque aí eu comecei a chorar. Então, alguma coisa interessante veio, porque desde criança eu tinha uma sensação de perceber o além, e logicamente todas as crianças têm isso, só que eu nunca perdi. Eu sempre pensava, eu sempre imaginava, nunca julgava. E isso, na realidade, eu acredito que vem desde a mais tenra idade. E é interessante que a minha homossexualidade, de certa forma, como eu era católico e tudo, eu neguei um tempão, sofri à toa. Até que, em contato com esses seres do além, que, de certa forma, muitas vezes fazem parte do nosso grupo cósmico de consciência, Com a coisa certeza. veio tranquila, porque eu estou aqui para servir, eu estou aqui Certo. para amar. Eu estou aqui para aprender o maior aprendizado, que é o território emocional terreno. É verdade. E o normal é ser Perfeito. diferente. Qual o problema? Não é verdade? O normal é ser diferente. E é isso que é a grande beleza do planeta Terra, de haver essa diversidade. Não é Sempre. verdade? Giovana, ele já respondeu que tem e-book, né? Está sendo lançado. Não tem para baixar, né? Então é só por e-book. Aí você pode adquirir, que ele vai passar os contatos, que as pessoas estão pedindo aqui o teu site. O meu site, o meu site é www.tony.gandra.com.br, é o site meu como visagista, profissional da área da beleza. E eu vou ter um site, logicamente, eu estou com um projeto novo sobre uma academia diferente. E eu vou ter também um site novo sobre o meu site fala tudo sobre mim, inclusive sobre o trabalho transpessoal que eu faço, não só sobre beleza, embora ainda ganhe dinheiro com a beleza. E, de qualquer maneira, muita coisa nova vem por aí. Eu acredito que, estando com vocês... Ele vai partilhar aqui no Enigma sempre, porque ele tem vários livros e cada programa ele vai falar sobre um livro. Bom, uma pergunta. Para adquirir os livros, como que as pessoas fazem? Olha, entrem no www.blurb, B-L-U-R-B, de batata.com. Aí vocês colocam livros, né, o Henrique? Livros. Na bookstore, livraria. Bookstore. E a Apple também, eu não sei se já está aberto pela Apple. A Apple vai demorar mais ou menos uma semana ou 15 dias. De qualquer maneira, vocês coloquem. Gente, fui buscar no Google, fui buscar a Cron, Homossexuais Além da Vida. E apareceram todos os livros anteriores da primeira edição, que se chama Cron, Gays e Lésbicas Além da Morte.
Então vocês cheguem, existe também, vocês vão encontrar a Cron Homossexuais Além da Vida. Aí cliquem lá que vocês vão entrar na Blurb ou na Apple. De qualquer maneira, não é desconhecido e está na web, e isso para o mundo inteiro. E quem não conseguir, por acaso, entra no Facebook do Tony Tony, Gandra. no Facebook Tony Gandra, Olha. e Olha. interajam comigo. Eu particularmente gostaria de te parabenizar, Gandra, porque o litoral inteiro, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Que Peruíbe, delícia, Jacareí, o marzão, todo marzão em frente. menino, assim, muita gente interagindo, perguntando sobre seus livros, São José dos Campos, Bacana. suas edições, mas você tão intuitivamente já está respondendo as perguntas que eu espero que vocês entendam que ele já está respondendo, né? Eu estou visualizando as suas perguntas, mas aqui fica quantos livros você escreveu. Você já respondeu para a gente? respondeu 7 livros. Acho que 7 livros já. Alguns quero reeditar todos, mas eu tenho mais 2 para o mundo homossexual já escritos, muito interessantes também, que é o Que vai ser lançado aqui no Enigma. Aventuras do Espírito Lilás, uma visão gay da criação, que é uma homopsicoficção, primeiro no mundo, e tem o outro chamado Muito Além do Arco-Íris, que é a mística homossexual. Porque, gente, na realidade, nenhuma das religiões institucionalizadas do planeta nos aceita. Nós somos criaturas especialíssimas, porque criaturas que têm maior sensibilidade do que o comum dos mortais, e devemos, de certa forma, colaborar para a paz, para a tranquilidade, para a serenidade, e muito especificamente para a alegria, nesse mundo de tristezas que nós vemos ao nosso redor hoje em dia, e que vende muito, infelizmente, porque a tragédia e a tristeza é o que mais vende. Vamos vender alegria. É verdade. Com certeza. Até porque a bandeira é o arco-íris, né, gente? É verdade. Então é isso aí. Eu gostaria de fazer um comentário que eu fiz com a Cris ontem, quando nós estávamos indo gravar, né, na TV Mundi, que o oráculo nos presenteia. O tarô cigano, ele tem uma das lâminas com o arco-íris, e que é um simbolismo homossexual. E algumas religiões, sim, aceitam com tranquilidade, mas, como você diz, a sua visão realmente é de um pesquisador. Mas nós devemos aceitar o ser humano, o espírito universal, independente de qualquer coisa. Porque, na realidade, nós estamos homossexuais, mas antes de estarmos, nós somos seres humanos. Com certeza, Então, é muito né? interessante essa polêmica sobre homossexualidade, sobre isso, sobre aquilo. A sexualidade de cada um é inerente, pessoal, intransferível, que ele quiser Claro. fazer. Se ele quiser se matar através da sexualidade, vai se matar, seja certeza. hétero ou homossexual. Antes e acima de tudo, nós somos seres humanos. E nós vemos muita gente ao nosso redor que, de certa forma, com o nosso sorriso melhora. Isso é muito mais importante. É verdade, é verdade. Vai ser Olha, um monte de pergunta. mandaram lembranças, estão dizendo que o programa está muito bom, o pessoal de Indaiatuba, o pessoal de Arujá, o pessoal de Jundiaí. Então, nós não vamos esquecer ninguém. Guarulhos. Vamos ver aqui as que chegaram agora. Olha, até Sorocaba. Então, o pessoal está dizendo que vai chamá-lo, né? Tem bastante grupos espíritas, provavelmente, aqui. Bom, pessoal, interagindo. quem quiser fazer o lançamento nas casas espíritas, o Gandra está se colocando à disposição. Eu acho muito pertinente levar para que vocês derrubem, até como livres pensadores que são, derrubem essas barreiras, derrubem esses preconceitos. Porque, na realidade, o que o Gandra falou é uma grande realidade. Antes de qualquer coisa, somos seres humanos, somos consciências, que estamos numa condição humana. Mas que eu acho que o Gandra tem um pezinho lá com os ETs, eu acho. Sim, viu? eu diria que Até a carinha dele é meio todos diferente. estão interessadíssimos no que nós vamos fazer com o planeta Terra. Já passamos É da verdade. fase da destruição. E estamos exercitando 100% emoção, coisa que nunca em nenhum lugar se exercitou. É A verdade. emoção mata, a emoção da vida. De qualquer maneira, nós já superamos essa fase. Então, os nossos irmãos do espaço, de diversas esferas, estão interessadíssimos, não só em estudar nossa genética, em estudar recolhendo sangues e tudo com abduções, mas estão interessadíssimos em perceber o que nós vamos fazer conosco. Agora, gente, e eu acho que em nenhum lugar do Sidério existe um planeta tão lindo como esse planeta verde azulado, chamado Gaia, Terra. Isso é maravilhoso. Verdade. Eu concordo, até porque aqui a diversidade deve ser a colaboração de todos os seres aí de outros universos. Né? Exatamente, exatamente. Implantaram muita coisa aqui para fazer esse jardim do Éden É maravilhoso. verdade, é verdade. Gandra, Tem mais um uma aqui. mas antes de falar, deixa É? eu falar de Acron, calma. Ah, você tem Gandra, mais aqui. Então, Qual eu a vou olhar mensagem esse que por você enquanto. daria para o nosso internauta que ainda está preso nessas questões de preconceitos? Qual a mensagem que você daria?
Gente, a gente está num corpo físico, a gente nasce filho de um pai e de uma mãe, e a gente tem sempre, pessoal e intransferivelmente, um modo de ser. Esse modo de ser é a chave, é o principal que nós devemos colocar para fora e exercitar. Logicamente, ninguém vai agredir ninguém. Nós somos seres amorosos e pacíficos. Então, eu diria que sejam vocês mesmos de uma forma tranquila, feliz, sem agredir ninguém. Muito tranquilamente. Nós, antes, acima de tudo, somos seres humanos que amam e querem ser amados. E como é que eu vou querer ser amado se eu tenho medo ou se eu agrido? Num dos finais capítulos de Acron tem da consciência de Acron para pais de gays e lésbicas. Eu diria para os pais de gays e lésbicas, o pai e mãe. São filhos especiais, maravilhosos, que eu diria, felizmente, sobra para a gente muitas vezes o pai e a mãe quando todos os filhos estão casados e a gente está solteiro, ou tem simplesmente o outro companheiro ou companheira. Então fica para a gente. É muito interessante a gente perceber toda a possibilidade de, sem problema nenhum, sermos o que somos. Antes e acima de tudo, somos seres humanos. Eu conheço gente que deixou aparentemente de exercitar a sexualidade porque se converteu ao cristianismo, se converteu, seja lá o que for, então era pecado. Então morriam de vontade, mas isso é horrível. Isso é horrível. O nosso processo de prazer é maravilhoso. Uma sexualidade bem exercitada, com amor, com carinho, uma troca orgástica, ela renova a pele, ela cura doenças. Então, é muito importante. O que seria a AIDS? A AIDS é uma negação do prazer, é uma negação do amor. Eu diria, de certa forma, que é quase que uma promiscuidade. Na realidade, se nós amamos e se nós queremos uma troca amorosa, orgástica, linda, nós não vamos estar nessa linha de pegarmos uma doença que, infelizmente, pela maioria dos religiosos, é considerada como um castigo. Não é. Nós amamos e o amor é a maior cura para qualquer doença. Com certeza. Amor é a maior cura. Aliás, o amor é a única energia capaz de modificar todas as outras energias, né, Kátia? Com certeza. Bem, eu gostaria de perguntar, você quer perguntar sobre esse livro? Porque eu quero perguntar do lançamento também. Então, aqui nós temos o título, 1 milhão de horas até 120 anos. Quem me dera? Um close aqui. Esse livro foi lançado o ano passado, em abril, e está comigo para revenda, eu posso vender através do site. É um livro que eu escrevi, 1 milhão de horas há mais ou menos 120 anos e uns quebrados. Nós fomos criados para chegar até 120 anos, mas nós não sabemos nem comer, nem beber, nem amar. Então a gente não chega até 120 anos. Se nós durarmos mais 20 anos, eu tenho hoje 69, se nós chegarmos mais 20 anos, nós vamos poder passar de 120, porque aí nós vamos ser implantados com chip. Nós vamos poder ter chips implantados e, enfim, durar muito mais. Agora, me pergunto, por qual finalidade? Amar, amar e aprender a amar. Isso é maravilhoso. Isso é a maior motivação de uma vida aqui nesse planeta e no sidério todo. Então, até 120 anos, eu falo sobre exercícios que eu faço comigo em 7 dias para você recuperar toda a sua vitalidade. E, gente, eu saí há 5 anos atrás de um câncer de próstata com implante de energia atômica e estou zerado inteiro. E passando por aqui para vocês toda essa capacidade de amar e de interagir e de ser feliz. Beleza. Verdade, né, Kátia? E o seu lançamento, que você estava conversando comigo lá nos bastidores sobre beleza, visualismo. Eu, como profissional da área da beleza, cabeleireiro, maquiador, esteticista, muito mais cabeleireiro, eu sou visagista, eu fiz um curso do Claude Vuillard, fiz curso do Philip Hallowell, tenho o livro dos dois, sou amigo dos dois, e eu via por que usar o nome visage, que significa simplesmente rosto, ou visagismo, para a gente vivenciar um processo de beleza. Aí o visage lembra muito, é um apelo a visualismo. E o visual, a gente pode ver tudo, fazer tudo, trabalhar com tudo em nível de harmonia e de beleza. Aí eu criei visualismo, o significado das aparências, a evolução do visagismo, que vai ser lançado em e-book e em papel também. Isso para a área da beleza e trata também da leitura visual. Quer dizer, a gente pode olhar para uma pessoa e saber quem ela é sem ela abrir a boca. Isso é maravilhoso. Isso nós vamos dar aula também. Bacana, hein? Ele vai vir falar cursos também. Vai abrir cursos sobre o tema? Visualismo, exato. Sim. São 5 estágios. Que bacana, olha aí o pessoal da área. Bem, mas eu quero que você venha lançar, né? Vamos fazer mais coisas e especificar mais a coisa. E Kátia e Cris de Pascoal vão passar por essas mãos maravilhosas.
Com certeza, e com toda a confiança, porque o Gandra, ele é super espiritualizado e traz aí, é um livro pensador que traz aí, está derrubando uma barreira imensa com esses livros, porque eu já ouvi falar de motoqueiros do além, roqueiros do além, médios do além, veterinários do além, Suicidas. suicidas do além, mas homossexuais do além é a primeira vez. Eu acho que é inédito É um esse tabu, tema, né? foi É um tabu. né? Até hoje é um tabu. Até tenho no meu Facebook, quando eu coloquei o tema do programa, uma pessoa escreveu assim, como assim? Por que Mas que como pergunta assim? é essa, Por né? que como assim? Né? Homossexuais além da vida. Além da vida. Simples assim. Simples assim. É uma realidade que existe no planeta, e por que não existir fora do planeta? Será que a gente não reencarna aqui como homossexual para atingir realmente a androgenia? Hein, Tony? O que você acha? Depende do nível evolutivo de cada um. Logicamente, a gente pode sim, enquanto homossexual, dentro do nível de consciência elevadíssimo, fundir a bipolaridade. E, de repente, se transformar quase que em luz ou num ser angélico, onde não tenha mais necessidade, nem sintamos mais falta de sexo, de sexualidade. Porque o espírito puro é luz pura. Ele Sim. não tem, ele afundiu tudo. É verdade. Bem, Mais alguma o mensagem? pessoal pediu, por favor, que você repita seus contatos para adquirirem os livros, então site, telefone, o que você quiser dispor, por favor. O meu e-mail é Tony com Y, Gandra, G-A-N-D de dado, R-A, @uol.com.br. O meu site é www.tonygandra.com.br, Tony com Y. E vocês podem entrar, eu vou passar o meu celular para algumas pessoas que quiserem falar comigo, que é 11 999 44 7160. E quem quiser passar por essas mãos maravilhosas, ele atende noivas, madrinhas, festas, através desse celular. E ele está ali, no Jardim Paulista. E com uma facilidade que para mim é muito gratificante. Eu falo inglês, francês, italiano, espanhol e Olha que português. maravilhoso. E qual o Então, telefone para quem quiser passar por essas mãos maravilhosas? Você pode É o fornecer no seu celular. salão? É 3251 4422. O salão chama-se U Lounge Hair and Spa. Olha, gente, Eu vou tô ligando repetir, aqui que no é o Enigmas, 11 né? 3251 4422. Deixarei aqui no nosso mural do programa Enigmas, no Facebook. Gandra, sua mensagem final, porque nós estamos praticamente nos nossos momentos finais, né, produção? Eu gostaria que, enquanto o Gandra desse a mensagem dele, você tirasse um close do nosso convidado. Deixe a sua mensagem para o nosso internauta, falando desse assunto tão polêmico. O Gandra é uma pessoa que ele exala a luz, a gente percebe isso claramente estando com ele aqui no palco, né, Kátia Gaia? É verdade. Uma pessoa extremamente plugada em Energia espiritualidade. maravilhosa. Muita força espiritual. Bem, muito trabalho aí para você, viu, Gandra? Gente, do átomo à galáxia e além, nós existimos sempre e sempre. E a consciência, o discernimento, faz com que a vida flua de dentro para fora e de fora para dentro de nós, em todos os cantos e recantos do universo. Vamos fazer uma apoteose da vida, com amor e com alegria. É isso aí, gente. Que mensagem linda, né, Gandra? Bom, nós contamos com o Gandra nas próximas pautas aí. Nós vamos marcar com ele para ele participar conosco da TV Mundi, fazer os lançamentos com ele. E nós deixamos aí para você, olha, você que é espiritualista e que está derrubando barreiras e fronteiras, convida ele para fazer o lançamento no seu centro espírita. Colabora com essa obra universalista. Vamos largar esses bairrismos existenciais e sermos realmente consciências universais, né, Kátia Gaia? E eu quero convidá-los a conhecer o acervo de todos os vídeos do programa Enigmas, agradecer toda a interação hoje feita por aqui no nosso programa ao vivo. O pessoal de Campinas que sugere e diz que este é o melhor programa aqui na TV Orkut, muito obrigada. Gratidão, gratidão. E o Gandra volta na TV Mundi também, né? Porque, afinal de contas, Enigmas é uma coisa só, né? É verdade. Com E o outros acervo assuntos, com outras pautas, né, Kátia? é sim. E o acervo ele está no www.spacoon.org. Lá você tem todos, absolutamente todos os programas que nós participamos, que nós interagimos,
tanto daqui quanto da TV Mundo e outros canais. E eu gostaria de passar também o meu contato para as pessoas que pediram aqui, que é o www.soldegaia.jex.com.br, para que vocês conheçam o meu trabalho. E, embora agradeço, o pessoal elogiou muito o nosso trabalho com o Eric Von Däniken, então muito obrigada aí, viu? Mas todos são tão ou mais importantes que o Eric, viu, gente? É verdade. Cada um traz. Aqui no Enigmas, a gente está construindo essa grande coxa de retalho para que a gente saiba exatamente como lidar com toda essa diversidade chamada Deus. Porque Deus está em tudo e em todas. E essa grande unificação que está fazendo essa grande diferença. Esse grande aprendizado que essas pessoas como o Gandra, como o Eric e como tantos outros que estiveram aqui trazem, é que farão de você um ser melhor. Porque, na realidade, o que nós queremos é que você pense, que você questione, que tenha lógica nos seus questionamentos, para desmistificar tudo o que não for falso. É só ter lógica, porque o universo ele tem lógica. Sempre, né, Cris? Sempre. Gratidão, Gandra. Gratidão, Gandra, sim, olha, uma honra enorme. Você é meu irmãozão de caminhada, você já sabe disso. Vamos nessa. Com certeza. Gratidão, Gandra, honra enorme do programa Enigmas, né, Kátia Gaia? Uma semana boa para todos, né? Amanhã é feriado, então muitos cuidados aí na estrada e até a próxima semana com novos convidados. Com certeza, porque aqui no Enigmas nós temos em nossas mãos os meios, né, Kátia Gaia? Em nosso coração, à vontade. De construir com você este mundo dos despertos. Gratidão, até o próximo Enigma.